saiu um novo rumor de que Cillian Murphy pode ser o primeiro vilão da saga de Harry Potter na nova série que vai chegar. Aparata pra cá no canal da família Potter pra gente conversar mais sobre isso, porque é uma notícia bombástica, porque tava todo mundo achando que o Cillian Murphy faria o papel de Lord Voldemort. Tava achando porque, assim, né, foi uma conversa de fã, o pessoal começou a falar e começou a rodar fotos dele por aí com essa informação, mas não tinha saído nada, assim, dizendo que era um rumor, era simplesmente um desejo dos fãs. Então, não era nenhum jornalista falando, olha, ouvimos falar que ele foi convidado para participar. Não, nada disso. Até hoje não tinha nada disso sobre o Cillian Murphy. Era só a gente mesmo sonhando com ele sendo Lord Voldemort. Só que agora, o jornalista Daniel Richtman, inclusive foi ele que soltou esse furo sobre a Nova Petúnia, tá? Tem uma atriz cotada para Nova Petúnia. Ele disse que a HBO convidou ela para ser a Petúnia. E se você não tá sabendo, eu coloquei o link aqui na descrição para você correr lá e ver, porque isso é uma notícia fresca, tá? Fiz o vídeo ontem à noite correndo. E esse aqui eu também fiz correndo, porque esse mesmo jornalista, que ele é conhecido por fazer vários furos aí de séries e filmes, o nome dele é Daniel Richtman. Ele diz que a HBO está cotando o Cillian Murphy para ser o professor Quirino Quirrell, o primeiro vilão da saga de Harry Potter. Dá pra acreditar. Não era o Voldemort, mas tecnicamente ele vai ter o Voldemort ali atrás da cabeça dele. Esse, gente, é um papel muito importante no primeiro filme. Muito importante, porque é o primeiro contato que o Harry tem com o Voldemort. E é um papel muito interessante porque o professor engana a gente desde o início. Você começa o filme, começa o livro achando que ele não é nada, não é ninguém, porque ele é lá todo tímido, ele gagueja, você não dá nada por ele. Não dá nada, ele parece um zero à esquerda, um Zé Ruela, um bocaió. Só que aí você leva um susto no final, porque realmente ninguém, quando lê o livro pela primeira vez e quando vê o filme pela primeira vez, você jamais imaginaria que o vilão poderia ser o Professor Quirrell. Jamais. A gente não tem, assim, uma ideia durante o filme, não tem nada, nenhum vestígio, nada que faça com que a gente duvide dele. E é incrível você ver isso nos livros, né? Porque você tá ali o tempo inteiro achando que é o Snape, porque tudo aponta para o Snape, e no final das contas, não, é uma surpresa completa quando o Harry chega lá no final e a gente vê quem? O Professor Quirrell. Por isso que esse é um papel importante. É o primeiro vilão da série e o Cillian Murphy, ele é excelente para esse papel. Eu gostaria dele de Voldemort, gostaria. De Voldemort mesmo, né? Não com o Voldemort atrás da cabeça. Gostaria dele mesmo. Só que parando pra pensar, é daqui muito tempo que a gente vai precisar ver o Voldemort na série. Ele só vai aparecer lá no Cálice de Fogo. Você entendeu? Não faz sentido eles procurarem alguém agora, sendo que o negócio é daqui 4 anos. Realmente não faz sentido. Agora, faz sentido ele ser o primeiro vilão, estar aí na primeira temporada? Faz. Eu acho que ele seria ótimo pro papel. Ele é conhecido mais pelos seus trabalhos em Peaky Blinders e no filme Oppenheimer, que é maravilhoso. E lembrando, isso é um rumor, não é oficial, não foi a HBO que falou, foi um repórter. E como eu sempre digo em todos os meus vídeos que eu estou falando para vocês sobre esses rumores, a gente não pode deixar de comentar sobre isso, porque vai que é verdade. Porque tudo isso tem fundo aí, tem fundamento. Pode ser que realmente ele tenha recebido uma informação interna sobre isso. Então, esses rumores, pode ser que tenha coisa que não seja, que não aconteça, e pode ser que tenha coisa que aconteça. E talvez não aconteça, não é porque não era verdade. Talvez não aconteça realmente porque as negociações não deram certo. Porque acho que a HBO só vai compartilhar com a gente quando os papéis estiverem assinados, né? Então, tudo é só uma especulação. Mas vamos falar um pouquinho agora do Professor Quirrell. Eu vou falar algumas coisas pra vocês que a própria autora falou sobre esse personagem. Mas primeiro vamos falar do que a gente sabe e no finalzinho a gente vai pro que a autora compartilhou com a gente. A gente conhece o Professor Quirrell lá no Caldeirão Furado, quando o Harry chega pra ir no Beco Diagonal. Ele passa pelo caldeirão e um monte de gente para pra cumprimentar ele porque vê ele pela primeira vez.
E aí, a gente conhece o professor Quirrell e o Harry também. E eu vou ler para vocês essa passagem para a gente ver como que ele é, são as primeiras impressões que nós e o Harry tem dele. Lá no livro da Pedra Filosofal, página 50. Um rapaz pálido adiantou-se muito nervoso, um olho trêmulo. Professor Quirrell, disse Hagrid. Harry, o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts. Potter, gaguejou o professor Quirrell, apertando a mão de Harry. Nem sei dizer o prazer enorme que é conhecê-lo. Que tipo de mágica o senhor ensina, professor Quirrell? Perguntou Harry. Defesa contra as artes das trevas, murmurou o professor Quirrell, como se preferisse não pensar no assunto. Não que você precise, hein, Potter? Ele riu nervoso. Você veio comprar o material, suponho? Tenho que comprar um livro novo sobre vampiros. Parecia aterrorizado só de pensar. Essa foi a primeira conversa que o Harry teve com ele. E depois ele e o Hagrid conversam mais um pouquinho sobre ele também. O Hagrid falou assim, eu lhe falei, não foi? Falei que você era famoso. Até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer. Mas, em geral, ele está sempre tremendo. Aí o Harry perguntou, ele é sempre tão nervoso? Ah, é, coitado. Uma cabeça brilhante. Foi bem quando estudou em livros, mas quando tirou um ano para aprender na prática, dizem que encontrou vampiros na Floresta Negra e teve um problema feio com uma feiticeira. Nunca mais foi o mesmo. Tem pavor dos alunos e tem pavor da matéria que ensina. Então, quais são as primeiras impressões que a gente tem sobre o professor Quirrell assim que a gente vê ele nos livros e no filme? Que não faz sentido ele estar ensinando defesa contra as artes das trevas, porque ele é super medroso. É essa a primeira impressão que a gente tem, que o cara é super medroso. Porque quando ele fala de artes das trevas, quando ele fala de vampiros, ele demonstra esse nervosismo, como se ele não quisesse estar fazendo aquilo. Ele gagueja, o que demonstra falta de confiança. Ele é trêmulo, tudo isso mostra pra gente que ele é uma pessoa fraca, um personagem fraco, que não tem muita diferença, que não tem muita importância ali. E durante o livro, durante o filme, isso mostra isso também, porque ele desmaia quando ele vem falar que o Trasgo estava nas masmorras. É uma cena hilária, mas você pensa, o que ele está fazendo como professor de defesa contra as artes das trevas? Por que o Dumbledore contratou esse cara? Ele é um zero à esquerda. Não dá para acreditar que ele tem toda a experiência que ele tem. Dizendo aí, né, o Hagrid, que ele passou um ano sabático, colocando em prática tudo que ele tinha aprendido nos livros, que ele era muito bom na teoria, mas que quando ele foi para a ação, isso mudou ele, não foi tão bom assim. Mais pra frente a gente descobre que o turbante que ele usa, ele ganhou de presente de um príncipe, porque ele lutou com um zumbi. Essas histórias não combinam com o que a gente vê sobre ele, de jeito nenhum. Então, para começar, a gente acha que o professor Quirrell não é ninguém na fila do pão e não vai fazer diferença nenhuma na história. Isso porque a J.K. Rowling escreve muito bem. Então, a gente acha que o vilão é o Snape desde o início, mas não é. Todas as vezes que o Harry teve uma suspeita do Snape, ele não sabia, mas o Quirrell estava envolvido ali em alguma coisa. Por exemplo, a primeira vez que a cicatriz dele doeu, ele achou que foi por causa do Snape, porque ele estava olhando para o Snape. Mas do lado do Snape estava o professor Quirrell, com a cabeça para trás. Então ali, quem estava ali era o Voldemort. Eles achavam que o Snape que estava ali enfeitiçando, amaldiçoando o Harry enquanto ele estava no jogo de quadribol, mas na verdade era o professor Quirrell, o Snape estava tentando salvar ele. Ele vê lá o Snape com a perna mancando, cheia de sangue. Quando o Trasgo entrou, ele acha que ele foi lá tentar pegar a pedra filosofal e passar pelo Fluff, mas não foi ele. Na verdade, ele estava indo tentar impedir o professor Quirrell. Então, tudo mostra pra gente que o Snape é o cara que tá tentando roubar a pedra filosofal e jamais passa pela nossa cabeça que é o professor Quirrell. Realmente é uma surpresa quando a gente chega lá e vê o professor Quirrell. Tinha até um rumor de que dentro do turbante dele ele guardava um monte de alhos que era para espantar vampiro, porque a gente percebia que ele tinha muito medo de vampiro. Agora eu vou contar para vocês tudo que a J.K. Rowling falou sobre esse personagem pra gente, tá? São palavras dela. Nesse um ano sabático que o professor tirou, ele tirou, gente, pra procurar deliberadamente o Voldemort. Ele não encontrou o Voldemort sem querer lá no meio da floresta da Albânia. Ele estava procurando ele. E por quê?
Primeiro por curiosidade e também porque ele queria se sentir importante. Ele não queria se sentir pequeno, que as pessoas pudessem rir dele, porque ele era um rapaz tímido. E com certeza ele teve esse problema, talvez ele até recebeu bullying na época dele de escola, ou mesmo quando ele era adulto. Ele pensava que se ele fosse o cara que descobrisse onde o Lord Voldemort estava, ele ia ser valorizado, que as pessoas não iam rir mais dele. Só que quando ele encontrou o Voldemort, ele não tinha ideia do que estava esperando, porque o Voldemort, quando descobriu que ele trabalhava em Hogwarts, saiu correndo para possuir o corpo dele já. E de acordo com a J.K. Rowling, o professor até tentou impedir, mas ele não resistiu, porque o Voldemort, mesmo estando fraquíssimo, mesmo estando ali um resquício de alma, ele ainda assim, ele ainda era mais forte do que o professor Quirrell. Aí pra você ver realmente o quanto que o Voldemort era forte, mesmo ele sendo um resquício de uma alma, e o quanto que o professor Quirrell era influenciável e era um homem fraco, era um homem de magia fraca, e que não conseguiu resistir a um resquício de alma sequer entrar no corpo dele. Ele achou que ele conseguiria controlar o encontro dele com o Voldemort, mas não foi assim que aconteceu. Na verdade, ele foi subjugado pelo Bruxo das Trevas. A autora, inclusive, explica pra gente que ele até controlava alguns dos movimentos do professor Quirrell. Enquanto ele estava lá na cabeça dele, ele conseguia controlar os movimentos, e até quando o Voldemort queria matar o Harry, o professor Quirrell hesitou, mas o Voldemort conseguiu fazer com que ele mexesse e fizesse aquilo contra sua própria vontade. E agora uma coisa super interessante que a autora falou. E o professor Quirrell virou uma Horcrux temporária. Porque o Voldemort estava possuindo ele ali, estava usando da vida dele para poder sobreviver. E a alma dele estava armazenada ali no corpo do professor Quirrell. Então, ele serviu como uma Horcrux temporária. E vocês lembram qual foi o destino dele? Quando o professor Quirrell tocou o Harry, ele queimou, ele começou a queimar. E por quê? Não sei se você sabe. Mas foi porque o Harry estava com a proteção da mãe dele. Porque quando ela morreu, ela deu a sua vida por ele. Ela entrou na frente do Harry. E isso fez com que uma magia antiga se manifestasse. Que essa magia protegiu o Harry do Voldemort. Por isso que quando ele tocou o Voldemort dentro do corpo do professor Quirrell, tocou o Harry, ele queimou porque ele estava protegido por essa magia, que o Voldemort não tinha ideia do que era, como funcionava ou do porquê ele queimou, e a gente descobre isso daí, o Dumbledore explica pro Harry. Depois o Harry pergunta isso, porque ele queimou, né? Então, como o Voldemort estava dentro do professor Quirrell, ele foi efeito colateral, só que o Voldemort, esperto, ele sai do corpo do professor Quirrell antes de que ele morra. A gente descobre também com a J.K. Rowling que o nome dele, que é Quirinus, é o nome de um deus romano que não se sabe muito sobre ele, mas sabe-se que ele era relacionado com a guerra. E aí você já vê que o professor Quirrell não era tudo aquilo que ele dizia, porque os nomes do Harry Potter, tudo tem significado, tá? A J.K. Rowling fez os nomes ali propositalmente, todos eles não são sem querer, eles têm um significado por trás que ajuda a gente a entender o personagem. E aí a gente já se vê pelo nome Quirino, que é um deus da guerra. E Quirrell, em inglês, é muito parecido com Squirrel, que é esquilo, que é tímido, pequenininho, inofensivo, franzino, que demonstra um pouco sobre a personalidade do Quirrell. E o Quirino está aí para dizer pra gente que nem tudo é o que parece, que sempre tem algo por trás. Olha, foram 2 dias de notícias, de rumores interessantes. Ontem saiu um vídeo, hoje está saindo esse vídeo. E eu sou sempre a primeira a vir trazer a notícia aqui pra você, tá bom? Porque se você procurar no YouTube, ainda não tem vídeo falando sobre isso. Então, se eu fosse você, ativava o sininho para não perder nenhuma notícia e ficar sabendo antes de todo mundo.